Sejam bem-vindos ao canal Augusto Ascioli de Oliveira, criado no site YouTube para a produção de vídeos de interesse público. Se vocês ainda não estão inscritos neste canal, nos honre com sua adesão a esta trincheira do bem. Seus comentários, likes, observações, visitas serão importantíssimos para motivar este internauta a produzir mais e mais matérias em prol da melhoria da qualidade de vida. Jamais se esqueçam que este canal também pertence a vocês e a todos aqueles que amam as cidades onde decidiram viver. O tema de hoje são os moto-assaltantes que ameaçam a todos nas ruas brasileiras, das maiores às menores cidades. O cidadão caminha sozinho ou com sua família pelo passeio público e é abordado, assediado, ameaçado, agredido, morto por indivíduos que não estão nem aí para a ordem pública e são tratados quase que com tapete vermelho pelas leis brasileiras. Isso realmente tem que acabar. Os indivíduos não podem andar de capacete de motociclista pelas calçadas do país. Andou de capacete de motociclista nas vias públicas, imediatamente ele tem que ser abordado por uma autoridade presente. Ele tem que tirar o capacete. Ele tem que mostrar o rosto. Que história é essa? Já basta os indivíduos cometem crimes, são presos em flagrante e ficam escondendo o rostinho com camisinha, toalha. Não, foi preso em flagrante, deixou de ser suspeito. Foi preso em flagrante, é criminoso. O rosto tem que ser mostrado, sim. As pessoas não se dão conta que em ocorrências policiais, a vítima fornece o seu nome completo, sua identidade, CPF, endereço correto e atualizado. O delinquente não. O delinquente já sai de casa com o endereço de um terreno baldio na mente, chega na ocorrência policial e dá aquele endereço que não é checado por ninguém. Então ele passa a deter o endereço da vítima e a vítima não sabe nada dele. Muitas das vezes até os documentos que apresenta a autoridade policial são falsos. Mas enfim, o que nós temos que ver é o seguinte: o indivíduo é parado na rua porque está andando de capacete na calçada. Tirou o capacete, ele vai ter que se identificar para a autoridade policial, sim. E explicar por que ele estava andando de capacete na calçada. Outra coisa é o seguinte: o indivíduo assalta, montado numa moto, com o capacete, que não contém a placa da moto. Os capacetes no Brasil, diante dessa escalada de violência, devem conter a placa da moto. Se o capacete não contiver a placa da moto, o motociclista tem que ser parado para averiguação. Se o capacete contiver a placa de outra moto que não aquela, o delito é mais grave. Ele vai ter que explicar, o condutor, a quem pertence aquela moto e por que ele está usando uma indicação de uma placa diferente da moto que está pilotando. Na medida em que nós
Entendamos, nós, a sociedade, começar a deter esse tipo de motociclista que acha que não tem que informar a placa da moto no capacete, os bandidões vão começar a ter medo de serem pegos. E é aí que a sociedade se diz presente. Quem tem que ter medo não é o cidadão, não. Quem tem que ter medo é o bandido, é o criminoso. E há muito tempo isso não ocorre no Brasil. Hoje em dia nós temos a audácia dos indivíduos se tatuarem com um símbolo de matador de policial. Olha, todo indivíduo que usar de tatuagem para afrontar a autoridade policial, ele deve ter agravado a sua pena. Se o indivíduo se tatua como matador de policial, ele tem que ser a prioristicamente entendido como um cidadão perigoso. Porque um homem de bem não vai se tatuar com personagens característicos de matador de policial. Então existem tolerâncias que têm que acabar. Essa história do garoto de 16 anos pode votar para presidente, mas cometendo um estupro, uma agressão, uma morte, ele é tratado como menor. Nós temos visto aí os tais menores sendo presos na rua. Menor de 1,90 m, 80, 90, 100 quilos. É menor de que forma? Em termos folclóricos? Um menor desses que se vangloria de matar policiais é menor? É menor de quê? Nós temos que começar a decidir que país nós queremos. Agora nós estamos assistindo à descriminalização de 40 gramas de maconha. E quem fornece a maconha? Se não o criminoso? A maconha, todos sabemos que é o primeiro degrau de uma escalada sem fim das drogas. E aí ficam esses camaradas falando em política criminal correta. Não, a política criminal, ela tem um objetivo definido. Da mesma forma que a trabalhista, a civil, a familiar. Então, nós temos que entender o criminoso como criminoso. Volta e meia a televisão chama esses criminosos, delinquentes, assassinos, dois jovens assaltantes. Não são jovens, não. Vamos mudar o linguajar. Jovem é aquele bom filho, aquele bom aluno, aquele bom atleta, que está no vigor do seu crescimento como esportista, como universitário. Esse é jovem. Aquele que coloca uma arma na mão, sai roubando celulares pela rua, isso é um criminoso, tem a idade que tiver. Não é mais possível senhoras sendo agredidas, às vezes até por parentes, filhos, netos, viciados em drogas, aquelas mesmas 40 gramas
que iniciam e depois nos transformam em reféns, algumas vezes até de parentes de menor idade. O Brasil precisa tomar decisões. Nós não podemos mais aceitar essa imposição de minorias quererem desorganizar a sociedade constituída para aqui implantarem seus projetos de poder. Liberação das drogas, posturas criminais politicamente corretas, diversidade de gênero. Isso são imposições de cima para baixo por grupos minoritários que, não satisfeitos em ocuparem um espaço que jamais poderiam ter, passaram agora a querer oprimir os outros, tidos como os cidadãos respeitadores da lei. Pessoal, nós somos cidadãos respeitadores da lei, porque a sociedade que nós queremos é uma sociedade organizada, em que a família seja preservada, os princípios morais defendidos e a pátria guardada em nossas mentes e corações. Este vídeo foi produzido por Augusto Ascioli de Oliveira, na cidade do Rio de Janeiro.